Hoje eu tô aqui porque muitas pessoas me pediram para que eu mostrasse tudo o que eu como durante a semana. Então hoje eu vou te mostrar exatamente o que eu como no meu café da manhã, no almoço, no meu lanche da tarde e na hora da janta. Lembrando que eu vou mostrar exatamente o que eu como, o que eu consumo para manter a minha aparência. Eu falo isso porque sempre aparecem pessoas na internet querendo julgar o modo de vida das outras pessoas. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa vegana e vira e mexe eu recebo críticas por causa disso. Enfim, eu não estou fazendo esse vídeo para receber aprovação de ninguém. Eu só estou fazendo porque as minhas seguidoras me pediram e como eu considero meus amigos todos aqueles que me assistem, que me pedem dicas e quero ajudar compartilhando aquilo que me ajuda a me manter saudável. E, na minha opinião, o que mais influencia na aparência do seu corpo, da sua pele, do seu cabelo e das suas unhas é, sem dúvida, a forma como você se alimenta. Muitas pessoas acreditam que só o fato delas não beberem e não fumarem, elas já levam uma vida super saudável. Mas acreditar nisso é um erro. Não beber e não fumar é assim, o mínimo do mínimo que você pode fazer. Na verdade, isso é só a pontinha do iceberg. Para você levar uma vida saudável, você tem que saber exatamente o que você precisa comer para que o seu corpo se nutre e não acumule gorduras. Você precisa ter hábitos que estimulem a aceleração do metabolismo para que o seu corpo gaste as calorias que você consumiu, para que você não precise se preocupar de comer certas coisas e engordar. Você precisa ter hábitos que aumente a sua microbiota intestinal, que são as bactérias magras que trabalham no seu intestino para eliminar o que o seu corpo não precisa, ao invés de acumular e te deixar inchado, porque já foi comprovado que pessoas que têm bactérias magras, mais do que as gordas no intestino, se mantêm magras, mesmo comendo o mesmo que pessoas que têm mais bactérias gordas no intestino, que são as bactérias nocivas. O horário que você faz as suas refeições também influencia muito na queima de calorias, porque durante o dia tem o horário que o corpo queima mais calorias e o horário que o metabolismo está mais lento. Também tem o que você deve comer nesse horário de pico para acelerar ainda mais a queima de calorias durante o dia, que faz que automaticamente você se mantenha magro sem fazer muito esforço. Porque o segredo para se manter magro é principalmente não causar estresse no seu corpo. Ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos é o mínimo que você deve fazer. Fazer dietas restritas que prometem emagrecimento rápido, ficando muitas horas sem se alimentar também, e excluir também totalmente os carboidratos da refeição, são coisas que muitas pessoas fazem achando que é o certo e causam um grande estresse no corpo. Enfim, existem muitas, mas muitas técnicas que você pode usar para emagrecer de maneira correta, se manter forte, saudável e magro. Se você quiser aprender todos esses segredos, é só me acompanhar que eu vou compartilhar para te ajudar a se tornar mais saudável. Porque eu acho que tudo que é bom, tudo que ajuda o próximo, que edifica, que faz bem a outra pessoa, a gente deve sim compartilhar. E eu fico muito feliz de poder ajudar de alguma maneira, de poder usar esse hobby de influenciadora para compartilhar não só um conteúdo, mas compartilhar inspiração, compartilhar ferramentas que influenciam as pessoas a quererem dar o melhor de si. Sabe por quê? Porque todos nós temos a nossa melhor versão e todos nós merecemos ser felizes com a nossa própria aparência. Então, chega de papo e me deixa te mostrar tudo que eu como. E se isso servir de ideias também para você adicionar nas suas refeições, faz na sua casa também e depois me conta, tá? E nos vemos daqui a pouco. E bom, no café da manhã de hoje eu fiz chirazushi, que é basicamente arroz com cubinhos de peixes. Eu geralmente uso o peixe maguro e o salmão, porque na minha opinião eu acho que eles são os mais saborosos. Eu também gosto de colocar pepino ralado e colocar também um pouquinho de ovo, para ter uma porção a mais de proteínas no prato. E fica
uma delícia. E além de saboroso, o prato ele é muito nutritivo e ele fica com uma aparência bem colorida, bem bonita, como dá para ver. É muito importante a gente começar o dia com uma refeição saudável. E uma refeição saudável, ela inclui proteínas saudáveis, gorduras boas e carboidratos puros. Além disso, eu também gosto de comer de manhã kimuchi natto, que é uma combinação perfeita e que ajuda as bactérias boas do intestino. Natto é soja fermentada e é um super alimento para o intestino. Eu também gosto de tomar de manhã misoshiro, que é essa sopinha aqui. Eu adiciono wakame, que são algas, e tofu, que é soja, e é uma grande fonte de proteína. E eu já tenho um café da manhã que é simples, mas está carregado de nutrientes, porque o que importa não é a quantidade que você come, mas a qualidade dos alimentos que você consome. É um grande erro pessoas que pulam um café da manhã com intenção de emagrecer, porque quando você deixa de se alimentar, o seu corpo ele entra em um estado de economia de energia e faz com que o seu metabolismo ele baixe, fazendo com que você gaste menos energias durante o dia e, consequentemente, o seu corpo passa a acumular mais gorduras, o que é o contrário de quem deseja perder peso. E para o almoço de hoje eu fiz nikujaga, que é arroz e por cima a gente coloca carne com legumes, geralmente cebola, batata e cenoura. Só que eu gosto de dar uma nutricionada na alimentação. Então eu substituo a batata convencional por batata doce, que é uma fonte de carboidrato puro, e também adiciono uns brócolis para dar uma turbinada. Fiz também um misoshiro de algas com tofu. Aqui no Japão é muito comum a gente consumir em todas as refeições. Tem aqui uma saladinha bem básica também, de repolho com tomate. E aqui tem moyashi, que eu fiz salteado. Moyashi é broto de feijão, que é muito nutritivo, é uma delícia e também é bem baratinho. Aqui a gente encontra broto de feijão em qualquer supermercado e é um dos alimentos mais baratos que tem. Porque nem tudo que é nutritivo precisa ser muito caro. E como os japoneses adoram economizar, o moyashi acaba sendo o queridinho deles. Hora do lanche e eu vou mandar ver em um iogurte muito saboroso, que eu geralmente como todos os dias. Todo dia na hora do lanche eu pego o iogurte natural e eu adiciono chia seed, que é sementinha de chia. Eu adiciono também 2 bananas e coloco por cima 10 gramas de mel puro. Aí as frutas adicionais que eu vou colocar varia do dia, varia acho que do meu humor. Tem dia que eu quero comer morango, tem dia que eu tô com vontade de comer manga ou adicionar um abacate, sei lá. Aí eu altero as frutas adicionais de acordo com o dia. Mas na hora do lanche é sagrado eu comer iogurte com banana. Eu adiciono sempre 2 bananas porque essa combinação de iogurte com banana causa uma explosão benéfica para as bactérias boas do intestino. Só que tem que ser o iogurte natural sem açúcar e sem gordura, tá? Sabe aquele iogurte xoxo que você encontra lá no mercado, branquinho, sem fruta, sem cor? É esse mesmo que você tem que usar. Aí você chega na sua casa, tá com mel que fica docinho e tá com umas frutas também que pronto, ele deixa de ser xoxo. Hora da janta e eu fiz um escalope de filé mignon suíno. Eu fiz também uma saladinha caprese para acompanhar, uma sopinha de misoshiro com cogumelos, porque cogumelo é uma grande fonte de proteína. Adicionei também wakame, que são algas, e tofu, que é essencial. Eu sempre adiciono tofu. E o escalope de filé mignon suíno, deixa eu te contar por que eu escolhi o filé mignon suíno. Porque o filé mignon suíno, ele não tem gordura. Então, é uma fonte de proteína excelente para quem quer baixar a gordura corporal.
Diferente do medalhão, que é mais grosso e cilíndrico, o escalope ele é fino, então ele tem um cozimento rápido, o que facilita também a nossa vida na hora da cozinha, né, que é importante. A sopinha que eu faço também, ela é sagrada em todas as refeições. O misoshiro é feito de soja e a soja ela é muito benéfica para a saúde. Junto com o tofu, então, nossa, fica uma delícia. Aqui eu fiz uma saladinha de alface com repolho, milho e tomate. Eu amo colocar milho na salada. E aqui de sobremesa eu cortei abacaxi. Esse abacaxi estava dando sopa lá na geladeira. Eu falei, antes que estrague, deixa eu comer ele. E eu vou aproveitar que o abacaxi ele é uma ótima combinação para ser consumida com carnes. Essa acidez causa uma refrescância e também ajuda na digestão. Bom dia! No café da manhã de hoje eu fiz uma saladinha de pepino e tomate, que eu amo pepino e tomate. Cozinhei gohan, que é o arroz japonês. Fiz frango com molhinho teriyaki. Fiz um omelete, uma sopinha e kimchi natto para acompanhar, porque não pode faltar. A salada que eu consumo no café da manhã, eu geralmente não uso molho. Molho eu uso geralmente na janta. No café da manhã eu não uso molho, eu gosto de comer bem simples mesmo. O gohan, que é o arroz japonês, eu também cozinho ele na panela de fazer gohan apenas com água. Então ele é um carboidrato bom. Aqui tem frango que eu fiz com molho teriyaki, só que é um molhinho bem suave, bem gostoso, não é salgado nem forte, tá? Também preparei aqui um kimchi natto que vai ajudar a acelerar o meu metabolismo e a queimar calorias durante o dia, enquanto eu faço as coisas que eu preciso fazer, faço faxina na casa, porque o importante é você se manter em movimento durante o dia todo. Você não precisa se arregaçar em fazer exercícios em 2 horas, mas fazer durante o dia. Aqui também tem a sopinha que eu já comentei, que é uma sopinha sagrada, que eu consumo todos os dias. E eu fiz também um omelete, porque o ovo ele é muito saudável, ele contém colina e é ótimo para a saúde. E para o almoço de hoje eu preparei um yakisoba. Coloquei bastante verdura. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer um alimento não saudável, mas eu te falo, a forma como você prepara ele é que vai dizer se ele é vilão ou seu amigo. Eu fiz também uma sopinha com algas e com tofu. Aqui também eu preparei natto. Na verdade ele já vem pronto, a gente só tira ele da caixinha, ele vem pronto já para comer. E eu coloquei ele em um pratinho. O natto ele é um super alimento que, apesar de não ter uma aparência muito boa, muito apetitosa, ele faz muito bem para o nosso intestino. E aqui do lado temos benishoga, que é gengibre, que combina muito com o yakisoba. E como eu falei do yakisoba, se você prepara ele não com óleo de cozinha, mas com azeite de oliva extra virgem e adicionar bastante verduras, ele não se torna um alimento não saudável, ele se torna o seu aliado, nutritivo e muito gostoso. No lanche de hoje eu vou comer iogurte com banana e também adicionei uvas, que fica, nossa, muito gostoso, porque a uva ela é bem docinha, então junta com o iogurte que é meio azedinho, fica uma delícia. Eu usei aqui 150 gramas de iogurte natural, sem gordura e sem açúcar. Adicionei semente de chia, 10 gramas, coloquei 2 bananas e... sabe que é um monte de uva, porque uva é vida, eu amo uva. E por cima eu também adicionei 10 gramas de mel puro e fica, nossa, olha,
É só você experimentar. Fica muito bom, uma delícia. Se você nunca provou, prova aí na sua casa. Você vai gostar. E para o jantar de hoje eu fiz yakiniku. Yakiniku é o churrasco japonês. As crianças amam quando eu faço yakiniku aqui em casa. Eu uso carne bovina, geralmente o filé, e fica uma delícia, fica bem suculento, bem molinho. E no churrasco japonês a gente também faz legumes. A gente faz legumes salteados. Eu usei aqui abóbora cabotiá e batata doce. Fiz salteadinho na frigideira, que a gente geralmente come com um gohan, que é o arroz japonês. Fiz aqui também uma saladinha básica de alface, repolho, cenoura e tomate. Aqui eu fiz uma sopinha também de legumes. Eu geralmente coloco a selga com tofu, que também fica uma delícia e é bom também para ajudar o intestino das crianças, né? Porque uma sopinha nutritiva bem quentinha na hora do jantar vai muito bem. Bom dia! No café da manhã de hoje eu fiz bambandi, que é basicamente peito de frango desfiado com verduras. Olha! A gente cozinha o peito de frango, aí depois desfia ele e coloca ele sob uma montanha de pepino, tomate e bastante repolho. Fica muito bom. Aí por cima você coloca um molhinho. Fiz também um misoshiro bem quentinho para aquecer o estômago já pela manhã, para ajudar a acelerar o metabolismo. Coloquei, como de costume também, tofu, que é soja, na minha sopinha também, para ter uma proteína além do frango. E o molhinho que eu usei é um molhinho de gergelim, que também é muito saudável. E no almoço de hoje eu vou comer kimuchi natto misoshiro com algas, cogumelos e tofu e uma saladinha para acompanhar o sushi. O sushi de hoje é um futomaki, que foi feita com peixe maguro enroladinho com cebolinha. Consumir peixes é muito importante, porque o peixe contém ômega 3, que é excelente para a saúde. Pena que aqui no Japão os peixes eles são um pouquinho caros, então fica difícil consumir todos os dias, mas sempre que eu posso, eu faço em casa para as crianças ou a gente sai de vez em quando para comer fora. É claro que fazer em casa sai muito mais barato, então eu sempre estou fazendo. A saladinha que eu fiz, eu dei uma leve temperada com sal, vinagre e limão. O tomate também, ele é muito importante a gente consumir todos os dias, então eu sempre coloco na salada. A sopinha que eu fiz hoje, eu coloquei cogumelos, que é um ingrediente que eu consumo bastante aqui em casa e os meus filhos também adoram. E também tem um precinho bem acessível. Em todo supermercado que a gente vai, sempre tem cogumelos que são vendidos a um bom preço. Aqui tem natto, que também tem em todo supermercado e é extremamente saudável e o precinho também é bem em conta. Então é isso, um almoço simples, saudável e muito saboroso. E no lanche de hoje eu vou comer iogurte com banana e abacate, que é um super alimento rico em gorduras boas, fibras, potássio e vitaminas C, E, K e do complexo B. Seus principais benefícios incluem a proteção da saúde cardiovascular, no controle do açúcar no sangue, na melhora da digestão, auxílio na saciedade e também anti-envelhecimento, porque ele é rico em antioxidantes que combatem os radicais livres e protegem a nossa pele. Olha que maravilha!
E outra grande vantagem do abacate é que, como ele é um alimento neutro, dá para usar ele tanto em pratos doces como em pratos salgados. Eu adoro fazer vitamina de abacate, ou colocar na salada, ou cortar em cubinhos e colocar junto com o meu iogurte e a minha banana, que também fica uma delícia. Se você não tem o costume de comer abacate, inclui isso na sua dieta, porque o abacate é um super alimento. Como de costume, eu peguei iogurte neutro, adicionei semente de chia, cortei minhas bananas, coloquei abacate e por cima coloquei 10 gramas de mel puro. E olha, fica muito bom. Experimenta! E para janta eu preparei filé mignon de porco, bem temperadinho, mas com aquele temperinho suave. Fiz também uma salada, uma sopa e carne moída com cogumelos, pimentões e páprica. E para acompanhar, gohan como carboidrato. O gohan, ele é feito apenas com água, então ele é super saudável. O filé mignon de porco também, ele é muito saudável, ele não tem gorduras e a gente pode estar fazendo ele sempre de várias maneiras. Eu sempre estou fazendo de formas diferentes. Às vezes eu faço com molhos, outras sem molhos e fica sempre muito bom. Fiz aqui também uma salada de folhas também para acompanhar. Eu gosto muito de usar baby leaf na salada e o meu filho também gosta quando eu uso. E também uma sopinha de tofu. O misoshiro bem quentinho antes de dormir também cai muito bem. E essa carne que eu fiz aqui, eu usei carne moída bovina para fazer. Coloquei cebola, piquei cogumelo eringue, pimentão e páprica. Como meu filho, ele ama pimentão, eu tô sempre inventando receitas que vão pimentões. E essa receita, ela cai muito bem com gohan. Aqui no Japão, os japoneses comem muito gohan, em todas as refeições, porque como ele não é temperado, ele é leve e combina com tudo que você fizer. Então, essa é a jantinha de hoje. E os ingredientes que eu usei você encontra fora do Japão, então você pode até replicar aí na sua casa. Tenta aí. E no café da manhã de hoje eu fiz gohan e cozinhei carne com legumes. E usei também o molho sukiyaki. Uma delícia. Eu usei carne bovina, acelga, cogumelo shiitake, cebola, cenoura, tofu e shirataki, que é konjaku. É um prato assim, muito bom para quando tá meio friozinho. Sabe aqueles dias que você precisa dar uma esquentada no corpo? É um prato que causa muito conforto. E para o almoço, eu fiz a minha sopa de algas com tofu. Fiz uma salada de folhas com repolho e tomate. E fiz também peito de frango grelhado com legumes, que eu amo peito de frango. A saladinha de hoje, eu usei um pouco de repolho roxo também, que é um pouquinho mais duro que o repolho verde. A sopa é a sopa que eu faço todos os dias com algas e tofu, que é soja. E aqui eu fiz o frango grelhado, porque frango para mim não é só um superalimento, não é só saudável. O frango para mim, é uma coisa que eu amo. Adoro fazer frango grelhado, deixar ele bem douradinho por fora e bem suculento por dentro. Para mim não tem coisa melhor. Fiz também uma cenourinha salteada e brócolis cozido ao vapor, que serve também como um acompanhamento ótimo para o frango. E também vai dar uma turbinada aí nas vitaminas da minha refeição.
No lanche de hoje eu fiz um mingau de aveia, que eu amo mingau de aveia. Pra mim é como se fosse um lanchinho que traz muitas memórias boas. Sabe aquela memória de infância que você tem de algo que você comia e que você amava? Então, eu comia mingau de aveia quando eu era criança que a minha avó fazia. Então, quando eu faço, eu lembro muito dela. Sabe, um mingauzinho feito com um pouquinho de canela por cima e por último adiciona mel. E olha, fica muito bom. Aliás, você sabia que a canela também é considerada um superalimento? Ela é rica em antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias. A canela também, ela ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, acelera o metabolismo, protege a saúde do coração, melhora a digestão e também reduz as cólicas menstruais. Olha que maravilhosa! E para o jantar de hoje eu fiz hambúrguer caseiro que o meu filho gosta muito. Eu fiz uma saladinha também, acompanhado de uma sopa, a sopa que eu sempre faço, e também eu fiz pimentões com cogumelos eringue que ele ama. O hambúrguer que eu faço, ele é douradinho por fora, ele é bem suculento por dentro e eu coloco também queijo por dentro. Aí quando a gente corta ele, abre, derrete aquele queijo e sai assim. Nossa, é lindo de ver. Aqui pimentão com cogumelos eringue, que o meu filho ama pimentão. Eu já falei que ele ama pimentão? Pois é, ele ama pimentão. Eu fiz aqui também gohan, tá? Que combina muito com o hambúrguer. Uma saladinha com folhas também, pepino, tomate, que pra mim é sagrado, tenho que comer todo santo dia. E a sopinha também, que eu faço todos os dias. Todo dia eu adiciono wakame, que é alga, e tofu. E é muito bom. O hambúrguer é muito fácil de fazer, o hambúrguer caseiro. Eu já até ensinei como que se faz em um dos vídeos aqui do canal. Se você ainda não viu, é só dar uma olhadinha e ver. É super fácil e fica uma delícia. Nossa, é sério, fica muito bom. Café da manhã de hoje eu fiz um sanduba que eu tava com vontade, falei vou fazer um sandupão e eu fiz, peguei um pão francês, chapei ele na chapa, não sei nem se é assim que se fala, mas dei uma chapada nele na chapa, coloquei depois alface por baixo, lógico, né, não ia colocar por dentro, porque senão coitado ia ficar todo murcho, reganhado. Aí eu coloquei também um pouco de queijo, um pouco de peito de peru e ele ficou lindo, olha, tá vendo? Ficou bem tostadinho. Eu fiz também um omelete aqui, que é importante a gente comer ovo também. Mas para não deixar ele arreganhado assim no prato, eu enrolei ele, fiz um rolinho e prendi com um palito de dente. E eu fiz também uma saladinha de pepino com tomate, cereja e um pouquinho de gergelim, que fica uma delícia. Ah, fica uma delícia. Faz aí na sua casa. Corta o pepino, coloca o tomate, aí você dá uma salpicada com o gergelim e para temperar você coloca um pouquinho de shoyu e um pouquinho de óleo de gergelim, que, nossa, fica muito bom, é sério. É muito difícil, sabe, eu comer pão no café da manhã, mas eu não sei, deu uma louca em mim, eu falei, hoje eu quero comer um sanduba, então eu fiz o que a minha barriga pediu. Você também tem esses dias? Em que a sua mente pede para você fazer uma coisa, mas sua barriga pede outra? E pro almoço de hoje eu fiz um sanchokudon. Eu já vou explicar o que é, tá bom? E eu fiz também uma salada para acompanhar e também a sopa que eu sempre faço. O sanchokudon, ele é um prato muito comum aqui no Japão, que a gente faz o arroz, a gente usa carne moída e a gente faz meio que um mexido de ovos e também pica... Ai, esqueci o nome do negócio, e agora? Ai, Jesus! Pepino, pepino, olha, eu como ele todo dia, eu esqueci o nome do coitado. Então, aí é como se fosse assim, um socadão. Sabe, uma mistureba. A gente faz esses ingredientes tudo separadinho e depois coloca no prato. E junta e come tudo.
Aí a saladinha aqui, que é a saladinha que eu sempre faço, né? De folhas, tem uma cenourinha ralada que eu também gosto. Aqui a sopinha que eu sempre faço, o misoshiro, que eu coloco algas e o tofu. O tofu eu coloco toda vez que eu vou fazer, sabe? É assim, é de lei. Tem que colocar tofu na sopa. E então é isso, sabe? É meio que um soborô, sabe? A gente come assim tudo juntinho. Tá vendo? E, mas não se deixa enganar não, sabe? É gostoso. É gostoso. É um prato simples, mas é gostoso. Então, no lanche de hoje eu vou comer iogurte com a minha banana e eu vou adicionar hoje frutas vermelhas. Eu adoro adicionar frutas vermelhas porque elas assim são bem azedinhas. Então, dá um contraste assim bem interessante com a banana, porque a banana ela é bem doce, né? Então, é muito gostoso. Eu adoro misturar. Se você ainda não provou, prova aí. Eu pego 150 gramas de iogurte, coloco semente de chia, coloco banana, coloco as frutas vermelhas e por cima eu coloco 10 gramas de mel puro. E nossa, fica muito bom mesmo. Não é só saudável, é gostoso de verdade. Boa noite! E para janta de hoje eu fiz carne refogada com bastante cebola bem temperadinha. Ela fica bem molinha, fica uma delícia. Eu também fiz uma abóbora refogada. Eu usei abóbora cabotiá. Fiz aqui também uma sopinha de legumes, que eu sempre faço misoshiro, mas hoje eu fiz sopinha de legumes. Gohan e uma saladinha de folhas com pepino e tomate. E nossa, esse refogado aqui que eu faço, ele fica muito bom, porque a carne que eu compro ela já vem bem fininha. Então, quando você refoga ela, ela fica muito macia. Eu refogo ela com bastante cebola e fica show. Bom dia! No café da manhã de hoje eu acordei já com vontade de comer tsunadon. Tsunadon é quando você coloca atum em cima do gohan, igual o que eu fiz aqui, sabe? Você pega aquele atum e coloca em cima do arroz e coloca também um pouquinho de cebolinha por cima, tá? Eu gosto, tá? Eu não posso falar assim que você come que você vai amar, porque eu não sei o seu gosto, mas eu amo, tá? Tsunadon é super saudável. Fiz aqui também uma saladinha, que é aquela saladinha que eu já expliquei, que você corta pepino, tomate, joga gergelim por cima e dá uma leve temperadinha com shoyu e um pouquinho de óleo de gergelim, tá? Que fica assim, um saborzinho super suave e é uma delícia, tá? Se você não conhece esse tipo de tempero, experimenta fazer aí na sua casa, mas cuidado, porque o shoyu ele é um pouquinho salgado, então você tem que ter cuidado, colocar só um pouquinho. Aqui eu fiz um ovinho cozido, tá? Porque, como eu falei, o ovo também é um super alimento, então é importante a gente comer ovo. E de sobremesa eu vou comer uma mexerica. Eu comprei essa mexerica pro meu filho. Comprei muita mexerica de uma vez, então eu fiquei com medo de estragar. E eu falei assim, deixa eu comer uma mexerica. A mexerica também é ótimo por causa da vitamina C. E também é uma fonte de vitaminas a mais que eu vou estar adicionando na minha refeição. Pro almoço de hoje, eu fiz um franguinho grelhado com bastante cebola,
fiz aí também um brócolis, uma cenourinha, tudo ao vapor, que eu amo. Eu amo esse tipo de prato. Porém, aqui em casa, o povo não gosta de peito de frango. Eles falam assim que peito de frango é muito sem graça. Então, eu geralmente faço peito de frango quando eu tô sozinha mesmo, na hora do almoço, onde não tem ninguém que possa ficar reclamando do meu prato. Então, eu fiz ele com bastante cebola. Aqui, a cenourinha eu fiz cozida no vapor, junto com o brócolis. O brócolis eu também fiz ao vapor e eu tempero ele só com um pouquinho de sal e fica maravilhoso. Aqui tem arroz, né, o gohan japonês, e eu fiz também uma sopinha de legumes e eu adicionei um pouquinho de cebolinha por cima. Aqui eu fiz também moyashi. Moyashi é broto de feijão e eu salteei ele com um pouco de cogumelo, um pouco de cenoura e também repolho. E fica uma delícia. Eu faço ele salteadinho com um pouquinho de sal e azeite de oliva extra virgem. E fica muito bom, viu? Pro lanche de hoje eu fiz um mingau de aveia e dessa vez eu adicionei um pouquinho de banana e um pouquinho de castanha de caju que eu amo. Eu sei que você pode estar pensando, mas Celica, só tem 3 castanhas aí. Sim, é porque a castanha de caju também é um superalimento, porém a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade, porque é muito rica em gorduras. Eu sei que você também pode estar pensando, Lilica, a gordura não é bom. Tem a gordura boa e tem a gordura ruim. A gordura da castanha, ela é uma gordura boa, então a gente não só pode, como a gente deve consumir. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade, porque se consumir em grande quantidade, comer 15, 20, 30 por dia, o que vai acontecer é o aumento de peso. Então, sempre que eu vou comer castanha de caju, eu procuro tomar cuidado com a quantidade. E aqui, como dá pra ver, é um conjunto de superalimentos, porque a aveia é muito saudável, tem a banana que também é muito saudável e riquíssima em potássio, tem a canela que também ajuda a reduzir o nível de açúcar no sangue e tem também a castanha de caju que tem gorduras boas, a gordura que o nosso corpo precisa. Olha que maravilha! E outra coisa, é uma delícia, é sério, é muito gostoso. Prova aí na sua casa. Se fosse ruim também eu falava, mas não, é bom. De verdade, pode fazer. E pro jantar eu fiz bife que os meus filhos amam. Eu também amo, tá? Confesso. Eu amo carne bovina e fica uma delícia. Adoro steak. Fica douradinho por fora e suculento por dentro. Eu fiz como acompanhamento também cenoura salteada e também cogumelos. A cenoura, eu salteei ela na frigideira com um pouquinho de azeite de oliva extra virgem, um pouquinho de sal e um pouquinho só de alho e fica uma delícia. Aqui eu fiz uma saladinha também, porque a gente come salada todos os dias. Aqui eu também fiz um misoshiro, que eu também faço todos os dias. E aqui tem o molhinho, né? Porque um bifinho pede um molhinho gostoso, né? Que é um molhinho de churrasco e combina muito. Eu também fiz o arroz, que não coube aqui na minha bandeja, porque o meu prato ele é meio grande. Mas eu vou comer o arroz também, porque é importante a gente consumir carboidratos também. E no café da manhã de hoje eu fiz somen, que é um macarrãozinho que tem muito pouca caloria e que é muito consumido aqui no Japão. É super leve, bem gostoso, que a gente come geralmente com pepino, com cebolinha, com tomate e com um pouco de presunto magro como acompanhamento. Olha como que ele é fininho, tá vendo? Aí a gente pega ele, molha ele aqui nesse molinho que tem aqui do lado, que ele tá diluído, e come. E eu fiz também um ovinho cozido para ter uma fonte de proteína,
porque o macarrãozinho ele é carboidrato. E esse vai ser o meu café da manhã de hoje. E pro almoço de hoje eu fiz gyudon, que é carne bovina refogada com bastante cebola. A gente coloca em cima do arroz e coloca por cima cebolinha picada e fica uma delícia. O tempero também, ele é bem suave, a gente tempera ele com mirim, com saquê, com shoyu, com um pouquinho só de shoga, tá? Que é gengibre, e quem quiser pode colocar só um pouquinho de alho, tá? Que fica uma delícia. Aqui fiz uma saladinha também, com bastante pepino, bastante tomate, a minha sopinha de algas com tofu, que eu acho que você já tá careca de ouvir. E aqui também eu fiz horenso. Horenso é espinafre. Eu fiz ele refogadinho e temperei ele com gengibre, não. Ai, gente, esqueci o nome do negócio. Gergelim. Com gergelim e um molhinho de gergelim também. Ou seja, é um espinafre de gergelim. Mas olha, fica uma delícia. No lanche de hoje eu vou comer iogurte com banana e eu adicionei mirtilo, e como hoje eu tô gulosa, eu adicionei ainda castanha de caju. Castanha de caju, como eu falei, a gente tem que ter cuidado, não pode consumir muito. O máximo que eu posso consumir por dia é 7, tá? Então, deixa eu ver se tem 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que tem 7. Deixa eu ver, é que eu tenho um zóio meio ruim, né? Mas eu acho que tem 7. E eu também coloquei um pouquinho de mel por cima. Geralmente eu coloco 10 gramas de mel por cima. E fica uma delícia. O mirtilo, ele é ótimo, tá? Porque ele serve como anti-envelhecimento. Então, se você tiver oportunidades aí de comer mirtilo, coma mirtilo, tá? Porque ele é ótimo e ele é muito docinho. E para o jantar de hoje eu fiz novamente filé mignon de porco, porque como eu falei, eu sempre faço quando eu posso, eu apenas mudo as maneiras que eu faço, e dessa vez eu fiz ele bem assim caramelado no molho. Pode ver que ele tá bem brilhante. Olha que molho bonito. E eu ainda por cima joguei uma cebolinha, né? Porque, eu não sei, eu sou daquele tipo que eu gosto de ter verdinho nas coisas, sabe? Eu acho que quando a gente adiciona cebolinha, eu acho que dá um up no prato, sabe? Parece que ele fica até mais gostoso. Aqui eu fiz arroz e a saladinha, que eu fiz também com alface, com repolho, tomate. E eu fiz novamente... esqueci o nome do negócio, aquilo que o papai come. O que o papai come, minha gente? Esqueci. Lembrei, espinafre. Espinafre. O espinafre que é ótimo também, né? Ele é muito saudável. E eu fiz também a sopinha que eu faço sempre que há um misoshiro. É que os meus ingredientes aqui, eles deram uma afundada ali, ó. Ó, não dá pra ver a cabeça de ninguém mais. Mas eu coloquei cogumelos e coloquei também cebola, que combina bastante. Então é isso. Esse é o jantar de hoje. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. E não perca os próximos vídeos, porque eu vou compartilhar dicas valiosas para te ajudar a ficar mais saudável e com uma aparência mais bonita. E se você tiver alguma coisinha que você gostaria de me contar ou perguntar, saiba que é só falar. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life.